vou ler para não tomar tempo, que diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse, passamos para o outro lado, né? Jesus falando. E eles debaixo, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade, grande temporal, e o vento subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Despedindo-se, despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos, como não tens fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Essa palavra aqui, eu sei que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece de cor salteado, né? A qual Jesus ele dá uma ordem para passar para o outro lado, né? E eu estava meditando nessa palavra e orando a Deus e perguntando a Deus, né, por que da tempestade muitas das vezes na nossa vida. E o Espírito Santo ele me levou numa outra passagem, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, que encontra-se em Jonas, que ele falou, o Espírito Santo tratava comigo a respeito de dois tipos de tempestade. Uma é o Senhor que nos coloca, como a irmã ali estava pregando, né, que muitas vezes é necessário a gente passar por algo para a gente poder tratar alguém mais na frente. Mas isso a gente tem que estar o quê? Na obediência. E tem outro tipo de tempestade, que é como Jonas, quando Deus dá uma ordem para a gente, e muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? Que Deus ele deu uma ordem para Jonas, para ir para Nínive, ele pega uma passagem, vai para Tarso, e chega lá ele quer fazer do jeito dele, né? Que muitas das vezes a tempestade vem na nossa vida, porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer da nossa forma. Não, eu vou adorar assim, a palavra está mandando eu pregar assim, mas eu vou pregar desse jeito. A palavra está mandando eu falar assim, eu vou falar assado. A palavra está dizendo que é para mim obedecer mandamento, obedecer princípios, obedecer pai e mãe, obedecer pastor, obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes não, eu vou fazer da minha forma, vou fazer do meu jeito. Vou modernizar um pouquinho aqui, vou modernizar um pouquinho ali, só que aí tem um preço a se pagar. Quando a gente passa um cartão lá, a fatura chega. A mesma coisa é a nossa vida. Se a gente desobedecer a Deus, uma hora a fatura vai chegar. Se a gente andar na desobediência, uma hora a tempestade vai chegar. E muitas das vezes a tempestade chega. Se a gente fazer do nosso jeito, vou fazer do meu jeito. Se a gente olhar por aí, a gente vê um evangelho hoje. Não estou aqui para falar mal da igreja de ninguém, mas hoje a gente vê muita modernidade. Só que quando a gente se atualiza nessa modernidade que tem por aí, desobedecendo a Deus, muitas das vezes quando chega o dia mal, a gente não suporta. Então hoje a gente vê muita gente em depressão, a gente vê muita gente se afastando do Evangelho, a gente vê muita gente passando por coisas e muitas das vezes é por quê? Porque a gente quer fazer da nossa forma. Assim como Deus deu uma ordem, Jonas, vai para Nínive. Jonas fala o quê? Não, vou para Tarso, vou me esconder, vou dormir. A Bíblia fala que ele entra num porão de um barco e vai dormir. A tempestade chega ali. Por quê? Por causa de desobediência. Por causa de quê? Porque ele quis fazer do jeito dele. Eu até entendo ele, porque historiadores vão dizer que lá em Nínive eles matavam profetas. Eles pegavam profetas, né, e quando eles sabiam que estava pregando a palavra de Deus, matava, pendurava numa praia para quem viesse nos barcos de viagem e via, ó, se tivesse preso lá morto, pendurado numa praia, era porque era profeta. Então eu entendo ele, o temor que ele tinha de ir para lá. Mas se Deus que deu a ordem, mesmo eu sabendo que lá vão me matar, mas quem mandou eu ir foi Deus. Aleluia, glória a Deus. Né? Entendo eu que se Deus mandou, ele tinha intimidade com Deus. Então se Deus está falando, olha, pode ir, pode pregar, pode ir, pode falar. Se Deus mandou, obedece. Ah, mas ali vão matar cristão. Não, mas eu vou, porque foi Deus que mandou. Então é mais fácil, eu ouço falar desde a minha infância, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando a gente desobedece, tem um preço.
né? Jonas aqui pagou um preço. E quando aquele povo do barco ali, que a tempestade chegou, eles começaram a jogar as coisas fora. A Bíblia fala que chega a jogar mala. Tem outros, eu já li outras Bíblias, modelos bíblicos, vão dizer que joga fazendas fora. Ele está dizendo o quê? Que muitas vezes pessoas venderam tudo que tinha, botaram nas malas e levaram para começar a vida em outro lugar. E por causa da desobediência de Jonas, respingou em quem não tinha nada a ver. Porque estava no barco, mas estava desobediente. Cada um clamava o seu Deus, mas a tempestade não acalmava. Eles lembraram, olha, tem um lá embaixo. Vamos mandar ele clamar o Deus dele. Às vezes acalma a tempestade. E quando ele chega a Jonas, ele dormindo ali, tranquilão, na desobediência, eles falam, ó, clama o teu Deus, porque a tempestade vai nos matar. E Jonas vai e se entrega, fala, não, essa tempestade é por minha causa. Porque Deus mandou eu ir fazer uma coisa, eu estou fazendo outra. E ali a Bíblia vai dizer que eles começam a remar, e ele fala, me lança ao mar, para a tempestade se acalmar. Mas eles ainda continuam remando para tentar chegar em terra, só que a tempestade é tão forte que eles não conseguiam, né? E ali eu pude, né, entender e meditar ali na palavra que se Jonas estava no barco, a tempestade estava ali. Muitas das vezes a gente está no barco, a tempestade está ali, está respingando em alguém, a gente não faz nada. A gente continua na desobediência. Ou muitas das vezes também tem pessoas querendo entrar no nosso barco na desobediência, a gente sabe e a gente deixa a pessoa ali. Porque Jonas ainda ficou um período dentro do barco, ele sabia que a tempestade era por causa de Jonas. E muitas vezes quando a gente atrai pessoas que querem entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, mas está na desobediência, a gente acaba atraindo coisas ruins para a nossa vida. A minha esposa está ali, ela tem um costume de, as pessoas me pedem, ora por mim, ora por isso. Ela fala, dá o joelho primeiro e ora a Deus. Porque tu não sabe como é que é a vida da pessoa. Às vezes aquela pessoa ali está te pedindo oração, mas será que ela tem uma vida com Deus? Será que ela não fez alguma coisa? Como é que ela anda com Deus? Às vezes tu acaba pegando um vento que não é teu. Né? Então, primeiro a gente tem que consultar a Deus. Né? Ano passado teve um colega nosso que estava preso, começou a me mandar mensagem me pedindo dinheiro, que estava passando necessidade dentro da cadeia, e minha esposa falou, olha, nem responde, porque tu vai acabar pegando um vento que não é teu. E muitas das vezes a gente acaba trazendo Jonas para dentro do nosso barco. Então hoje a palavra de Deus vai falar comigo e contigo, porque a palavra de Deus tem que falar primeiro com quem está com oportunidade. A gente se encontra como Jonas, a gente se encontra como aqueles discípulos que obedeceram um chamado de Jesus, passamos para o outro lado, ou a gente se encontra como aqueles marinheiros que estavam no barco e deixando Jonas dentro do barco, na desobediência. Né? Então aqui o Senhor está nos mostrando aqui, né, nos revelando, né, que muitas das vezes a tempestade está aí. Mas em qual posição a gente se encontra? Na obediência ou na desobediência? Ou trazendo Jonas para dentro do barco? Se estamos trazendo Jonas para dentro do barco, temos que falar com aquela pessoa, olha, se conserta, se põe na posição, porque eu não quero atrair tempestade que não é tua. Ou se é por causa da gente que a tempestade chegou, o que nós temos que fazer? Se fazer como Jonas, se consertar. Jonas falou, não, a culpa é minha. Aí depois eles lançaram Jonas no mar. Ele foi engolido, a Bíblia fala que um grande peixe, depois ele orou, a Bíblia fala que ele orou 3 dias e 3 noites, e ele foi lançado na cidade de Nínive. Teve uma oportunidade, teve mais uma oportunidade. Entendo eu que hoje Deus está dando uma oportunidade aqui para cada um de nós. E a palavra fala comigo também. Né? Ou a gente também pode se encontrar como os discípulos, porque há 2 tipos de tempestade. Um que é a desobediência, que a gente entra com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio corpo, e outra que é Jesus que chama. Vai vir tempestade, mas eu estou no barco. Ainda está dormindo, porque muitas das vezes a tempestade está aí, tu está orando, tu está jejuando, tu está fazendo a vontade da palavra, mas tem tempestade. E muitas das vezes tu não entende, só que Jesus está no barco, ele só não entrou em cena ainda. Mas para ele entrar em cena e acalmar a tempestade, os discípulos tiveram que fazer o quê? Clamar. Então muitas vezes é necessário que a gente clamar. Eu estou orando, estou jejuando, estou buscando, mas a tempestade está aí, só que tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que chamar a atenção de Jesus. Tu tem que orar, tu tem que clamar, tem que jejuar, tem que fazer. Não adianta só chamar a presença do mestre para dentro do barco. Jesus está no barco. E ele dormiu. Por que ele dormiu? Porque entendo eu que já era tarde. Se aqueles discípulos estivessem conversando com Jesus, ele não tinha dormido. Então, muitas vezes, se tu estiver conversando com alguém, ele não vai dormir. Então, o que ele está aqui, que o Espírito Santo está falando? Intimidade. Conversar com Deus. Aleluia. Durante a noite. Porque se tu não conversar com ele, ele vai se calar.
Porque ele só escuta quem ora. Ele só escuta quem clama. Então, se ele está em silêncio, é porque tu também está em silêncio. E a partir do momento que tu fizer algo, chamar atenção, orar, buscar, jejuar, alguma coisa tem que acontecer. Amém? Essa era a mensagem a qual o Senhor colocava no meu coração. Eu sei que não é uma mensagem longa, mas eu creio que o Espírito Santo possa falar melhor com cada um nessa noite. E aqui eu agradeço a minha Espírito Santo. Glória a Deus.